Na história do cinema, há lugar para todo tipo de clássicos. Aqueles que marcaram época, aqueles que trouxeram inovações para o cenário e aqueles que conseguem permanecer atuais mesmo com o passar do tempo. Todos, porém, são reflexos de sua sociedade e do pensamento vigente, o que pode significar que alguns filmes hoje em dia, vistos com outros olhos, possuem certos problemas que não podem ser ignorados. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer os piores clássicos do cinema. O Nascimento de uma Nação é considerado um dos filmes mais importantes da história da sétima arte. Lançado em 1915 e dirigido por D.W. Griffith, o longa-mudo teve mais de 3 horas de duração e foi um sucesso de bilheteria, numa época em que o cinema ainda engatinhava. O filme mudo aborda a famosa Guerra da Secessão ou Guerra Civil dos Estados Unidos, em que dividiu estados a favor e contra a escravatura. D.W. Griffith, contudo, coloca os negros e aqueles a favor da dissolução da escravidão como pessoas rebeldes, ignorantes e selvagens, os culpados pelas mazelas e pela discórdia no país. Detalhe: não foi permitido nenhum ator negro em papéis de destaque. Todos os personagens negros, representados de forma caricata, são atores brancos pintados, que atacam e estupram mulheres brancas. Para piorar, a Ku Klux Klan, uma organização terrorista extremamente racista, é mostrada como um grupo salvador, necessária para manter a ordem e a supremacia branca. O filme teve um impacto cultural tão grande que no mesmo ano de seu lançamento, a verdadeira Ku Klux Klan inspirada voltou à ativa e assassinou vários afro-americanos. O grupo até usava o filme como embasamento para recrutar novos membros. Assim, O Nascimento de uma Nação parece o primeiro exemplo do poder do cinema e sua responsabilidade social. Na mesma linha temos E o Vento Levou, que também se passa em meio à Guerra Civil de 1860. O filme pode até ter rendido o primeiro Oscar a uma mulher negra, Hattie McDaniel, que interpretou Mamie, uma escrava amiga de Scarlett O'Hara. Só que o clássico minimiza de novo os horrores da escravidão, que foi o principal motivo da guerra. No filme, os escravos leais, como Mamie, são retratados como felizes e satisfeitos, e os escravos libertos mostrados como homens maliciosos e até violentos, como se fossem uma ameaça para todos. Em uma cena, é possível ouvir um funcionário do governo subornando homens livres, como se eles fossem ingênuos e manipuláveis politicamente. Por isso, desde seu lançamento até hoje, o filme é criticado e boicotado por tentar reescrever a história, ignorando a gravidade da escravatura e colocando os a favor da Constituição como não civilizados e os sulistas que defendiam a escravidão como nobres heróis. O que teria acontecido a Baby Jane? É um terror de 1962, estrelado por 2 ícones do cinema, Bette Davis e Joan Crawford. Dirigido por Robert Aldrich, conta a história de 2 irmãs de meia-idade que se odeiam, ambas atrizes aposentadas de sucesso. A questão é que o filme fez tanto sucesso que deu origem a um gênero próprio na década de 60, o Reggae-Exploitation, que são suspenses em torno de mulheres quarentonas que enlouquecem e se tornam sociopatas. A ideia seria interessante se não revelasse uma das raízes mais profundas de uma sociedade patriarcal, o etarismo feminino. Pois enquanto homens mais velhos nas telonas são colocados como relevantes e atraentes, o sexismo etário na ficção nos diz que mulheres se tornam inválidas após os 40 e podem se transformar até numa ameaça se passam por um tipo de trauma ou carência. Esse conceito discriminatório se impregna no imaginário coletivo, sendo observado ainda hoje na própria indústria e na sociedade que marginaliza mulheres consideradas velhas demais. Psicose é um clássico entranhado na cultura pop,
Considerado um dos primeiros filmes de slashers, um subgênero do terror que envolve assassinatos, foi dirigido por Alfred Hitchcock em 1960. Anthony Perkins, que era homossexual na vida real, interpreta Norman Bates, um cara esquizofrênico obcecado por sua mãe, que se veste de mulher, sendo inclusive chamado por um dos policiais de travesti. Em 1948, Hitchcock já havia representado um casal de homossexuais assassinos em Festim Diabólico. O que poucos sabem é que essas falsas representatividades da comunidade LGBT tinham como intuito educar a sociedade e mostrar que pessoas com esses comportamentos eram uma ameaça, desequilibrados mentais que simbolizavam um desvio de conduta a ser evitado e punido. Outro exemplo do cinema como uma arma de manipulação social. Se os embalos de Sábado à Noite alavancou a carreira de John Travolta em 1977, caso fosse lançado hoje, o filme o cancelaria por um bom tempo. Primeiro que o longa é creditado por popularizar a cultura das discotecas, porém, somente aborda isso do ponto de vista de homens brancos heterossexuais, quando o gênero disco era um porta-voz de figuras negras ou femininas. Além disso, o filme expõe de forma naturalizada cenas grotescas de estupros, violências racistas e homofóbicas. As personagens femininas são usadas apenas como ferramentas pelo protagonista Tony Manero. Uma delas, Annette, é descartada por Tony assim que ele nota uma dançarina melhor, para mais tarde ela ser estuprada bêbada num carro e sair abraçada com seu estuprador na cena seguinte. Stephanie, a outra coadjuvante, também é abusada, aparentemente por não ter ajudado Tony a ganhar seu tão desejado concurso de dança. Na melhor personificação do macho oprimido, Tony é um homem de classe trabalhadora, humilhado em casa pelos próprios pais, que desconta suas frustrações em mulheres e em outros de classe minoritárias, ao lado de seus amigos brancos e igualmente complexados. Excluir ou boicotar esses filmes não apaga a história por trás deles. Todos são produtos de seu tempo e descrevem preconceitos que eram comuns e até estimulados pela sociedade em geral. Nosso papel hoje é admitir suas representações erradas e contribuir com reflexões e atitudes que tornem todas as formas de arte mais conscientes e inclusivas.